Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma gravação para o nosso canal Cristalizou. Hoje nós temos mais uma convidada que está aqui para compartilhar com vocês aí do canal a sua história. Antes mesmo dela compartilhar, eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Nós temos o nosso patrocinador Instaburg, uma hamburgueria que tem o melhor hambúrguer da região do ABC. Nós temos a Pousada Lincoln, que é uma pousada na Praia Grande, no bairro do Caiçara. Então vocês que estão nos assistindo e queiram passar um final de semana, um feriado na praia, é só entrar em contato com a Pousada Lincoln. E ainda nós temos a Lancarte, distribuidora de papéis e lista de materiais escolar. Então, para vocês economizar o seu tempo, pois tempo é dinheiro, então podem mandar suas listas de materiais escolares aí do próximo ano para a Lancarte, que eles vão correr aí para vocês, tá certo? Então vamos ao que interessa. Nós estamos aqui hoje com a nossa amiga, nossa pastora Edna, uma pessoa muito especial na minha vida, a qual faz parte da minha conversão. Então vou compartilhar aqui com vocês a história da nossa pastora Edna. Tudo bem, pastora? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que você aceitou o nosso convite. Imagina, é um privilégio, né? Compartilhar a sua história de vida, a sua história de conversão. Verdade. Né? Se hoje eu estou aqui falando tudo isso, você sabe que você é responsável, né, pela minha conversão. É claro que Deus em primeiro, mas que Deus ele usa os seus representantes. Verdade, e você verdade. de alguma forma foi representante na minha vida. Ai, amém. Linda. Então vamos começar. Amém. Pastora Edna, fala um pouquinho da sua Vou conversão, falar, da sua sim. história, Vou falar. compartilha aí com o nosso canal. Amém, amém. Mas primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, porque é um privilégio, né, nós nos encontrarmos e de repente você me convidar para poder dar uma entrevista para o seu canal. Eu quero dizer assim que é maravilhoso, isso é lindo, esse projeto que vocês estão assim, de levar o evangelho às pessoas que precisam, isso daí é fantástico e pode ter certeza, Papai do Céu vai ver, está vendo e vai reconhecer. Amém. E já está reconhecendo em nome de Jesus. E é um privilégio ter conhecido vocês também, né? E fazer parte também, né, do integrante do livro de vocês, né? Então, obrigada. Que Deus abençoe abundantemente. Amém. Amém. Quando foi a sua conversão? Qual foi a tua idade que você se converteu? Vamos iniciar aí toda essa... Bom, eu tenho 4.2, né? Eu me converti, me convenci com 16 anos, né? Eu era gótica, andava só de preto, gostava de cemitério, aquelas coisas de jovens, né? Que hoje não se tem muito isso, se tiver um pouco mais escondido. Mas um dia eu estava dentro da sala de aula e eu ouvi uns crentes orando, né? Numa sala ao lado. E eu ainda pensei, falei, meu Deus, eles são todos loucos, né? Sim. Porque crente gosta de falar um pouquinho mais alto, dar uns glória a Deus mais alto, né? E aí de repente, eu senti no meu coração que eu tinha que passar na porta daquela sala de aula, né? Daquela sala, né? Onde eles estavam lá cultuando a Deus no horário do intervalo. E quando eu passei, eu falei, eu vou entrar e vou ver o que pega lá dentro. E quando eu entrei, eu já fui impactada com o Espírito Santo de Deus mesmo. E eu me senti abraçada por Ele, né? E no momento que eu me senti abraçada por Ele, acabou aquele culto, aquele mini culto, né? Que era durante o intervalo. Eu saí e no outro dia eu quis ir de novo. Aí assim foi, né? Sucessivamente durante acho que uns 15 dias eu comecei a ir, a frequentar, né? Sim. E aí me convidaram para ir para um lugar, para uma igreja, né? E nessa igreja eu aceitei Jesus e com menos de um mês eu já me batizei nas águas. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Passei por uma luta muito grande, então você que está assistindo, né, esse canal,
eu quero dizer para você que não é fácil, porque a minha família não aceitava a minha conversão, não gostava muito, né? Porque eu vim de uma outra linhagem, né? E de repente eu passar a ser cristã, de repente foi uma afronta para eles. Mas graças a Deus, Deus trabalhou no coração dos meus pais e eles aceitaram. E hoje, graças a Deus, eles têm assim, eu como que eu posso dizer, um exemplo, porque graças a Deus, uma referência, porque eu oro, eu busco e qualquer coisa que acontece, eles falam, ora aí, porque precisa, né, precisa de oração. E graças a Deus hoje eles entendem, né? E metade da minha família também hoje conhece Jesus. E eu sou muito grata a Deus por isso. Você sentia assim alguma resistência em relação à sua conversão? Porque, como você falou, existe algumas dificuldades, né, para serem superadas. Sim. Porque assim, o velho homem, ele sempre floresce, né? Isso então mesmo. A gente fica sempre meio que dividida entre o reino, entre as coisas que o mundo nos favorece. Verdade. Conta um pouquinho como que foi essa luta e como que você superou tudo isso. Então, eu quando me converti, eu tinha 16 anos, né? E eu vou dizer para você que não foi difícil caminhar com Jesus, não foi, porque os meus pais sempre foram assim, aquele regime militar, então não deixava ir para balada, não deixava sair, não deixava fazer nada, né? E eu comecei a ir para a igreja e isso daí acabou alegrando o coração deles, né? Porque eu estava fazendo algo que não era prejudicial à minha vida, né? Meu pai sempre prezou por não jogar o nome dele na lama, né? E graças a Deus a gente sempre prezou por isso também, e não envergonhar o nome dos meus pais. Então, graças a Deus na minha vida, assim, não houve uma vontade de voltar para o mundo, uma vontade de fazer, né, o que o mundo oferecia. Graças a Deus não houve por certo período de tempo, né? Mas em relação quando você era gótica, esses costumes, esses usos, abriu mão? Abri mão de tudo, porque eu entendi qual era o propósito de Deus para minha vida. Eu não entendia que um dia eu seria pastora, mas eu entendi que alguma coisa Deus queria comigo, né? Então assim, eu sempre fui 880, né? Se eu fosse para Deus, eu seria de Deus. Se eu fosse para o mundo, eu seria totalmente do mundo. Então, quando eu me lancei, né, aos pés do Senhor, eu me lancei de verdade mesmo. Não que eu não tenha falhado, errado, não. Porque nós falhamos e nós erramos, né? Eu erro muito ainda. Eu falo que eu tenho 4.2, mas eu ainda erro, né? Mas todos os dias tenho falado com o Senhor e pedido perdão para Ele, porque isso é coisa da nossa natureza mesmo. Mas graças a Deus, eu fiquei dos 16 aos 21 anos, fiquei na presença do Senhor, e depois acabou acontecendo algumas coisas e eu me afastei dos caminhos do Senhor. Não completamente, né? Porque quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Verdade. Conta um pouquinho como é que foi essa história de você se afastou por um período. Sim. Como é que foi? Qual foi o reflexo disso na sua vida? Isso mesmo. Então assim, eu me casei, né? Com 20 anos eu conheci o meu ex-marido. Me casei casei com ele, eu tinha 21 anos. E dentro disso havia uma promessa que eu seria mãe, né? Eu seria mãe. E eu falei para Deus, eu falei assim, olha Deus, se o Senhor me der um filho, olha só, tentando fazer uma barganha com Deus, né? Eu volto para a tua presença, né? Eu estava fora da presença do Senhor, né? Porque foi muito difícil, porque o meu ex-marido, ele não estava totalmente firmado, né? E eu acabei não conseguindo ficar firme também, né? Não atribuindo a culpa a ele, mas dizendo que eu também, né, tive culpa. Sim. Então não é só uma pessoa que erra, ambos erraram, né? E acabamos saindo da presença, né?
Porém, Deus tinha uma promessa de Deus ser mãe. E eu questionava muito o Senhor. Eu falava, Senhor, mas como o Senhor fala que eu vou ser mãe? Se eu... Aí Deus eu tive um encontro com o Senhor. Certo. E Deus falou para mim, falou, se você não se firmar, eu não vou te dar nada. Você tem que estar firmada na minha presença. E esse, firmada. Assim, quando você fala Deus confirmou, Deus falou, assim, só explica um pouquinho como que é essa experiência para quem está do outro lado, que às vezes a pessoa, mas como assim? Deus falou, Deus confirmou. De que maneira que você sente isso, essa confirmação? Então, é assim, eu sempre fui muito intensa. Então, na hora de buscar, eu sempre busquei ao Senhor. Buscar, quando a gente fala assim, buscar é orar, é jejuar, é subir no monte, é não faltar aos cultos, é ouvir as palavras, é receber tudo que é dito do altar, né? Então, eu era muito intensa. Eu era muito intensa. Então, se eu fosse chorar, eu chorava muito. Se eu fosse rir, eu ria muito. E orando, eu orava muito, né? Hoje eu oro muito também. Mas eu orava, eu vou dizer assim, até com muito temor para falar. Eu orava muito e muito e muito mais. Porque quando nós estamos no primeiro amor, nós oramos muito e muito mais. Nós acreditamos muito mais, né? Eu lembro que eu saía da minha casa e eu ia a pé para a igreja. Minha igreja era muito longe, muito longe. E eu ia a pé para a igreja. E lá na época só podia usar saia. Então eu comprei 2 sainhas e eu usava aquelas sainhas. Um era para o sábado, a outra era para o domingo, né? Então assim, eu era muito intensa na busca. E por a gente ser intenso, né, em buscar, o Senhor fala conosco. Nós acabamos ficando sensíveis ao que o Senhor quer nos falar, ao que o Senhor quer nos trazer, né? Então eu mesmo aborrecendo o Senhor, saindo um pouco da presença dele, eu acredito que eu tinha uma reserva de oração, porque ele falava comigo, falava ao meu coração, falava volta, porque eu ouvia um louvor e eu sentia queimar no meu coração, volta para a presença, volta para a minha presença, né? Então era assim que o Senhor falava comigo. E nisso teve a confirmação que você seria mãe. Que eu seria mãe. Num dia eu fui para o monte, né? Eu já estava casada e fui para o monte. E no momento que eu estava descendo do monte, Deus usou uma irmãzinha para falar para mim: você vai ser mãe. E você vai ser mãe de um menino. Na época. Vou explicar para o nosso canal. O que seria um monte de oração? É verdade. É um lugar onde nós temos intimidade com o Senhor. A gente brinca porque a gente fala que é no meio do mato. Sim. Mas é um lugar onde a gente fica mais sensível ao Senhor. Reserva, né? Reserva. Do mundo, consegue se conectar a Deus. É verdade. Porque de repente a gente está num lugar e tem alguém sempre chamando, tem alguém sempre falando, alguém. Então assim, no monte não. No monte a gente se reserva e lá a gente tem uma conversa com o Senhor, um particular com Deus, né? E aí a gente começa a sentir Ele falar com a gente. Então a gente sai de lá assim, mais leve. E nesse momento, né, conforme eu estava falando, uma senhorinha, uma irmãzinha falou pra mim: você vai ser mãe. E eu nunca tinha visto ela na minha vida. Você vai ser mãe de um varão. Varão é um menino, né? E o nome dele está dentro da Bíblia. E você vai entender que o nome dele está dentro da Bíblia. E tem mais, eu tenho promessas na sua vida. Você será mãe de multidões. Aí eu não entendia muito bem mãe de multidões. Eu falava: meu Deus, eu acho que vou ter um monte de filhos. Mas não foi bem isso que aconteceu. Agora eu vou entrar com um outro testemunho, né? Que é o de cura. Eu fiquei casada há 15 anos, né? Foi um relacionamento assim, meio conturbado.
muito difícil, eu tinha que ceder em todos os aspectos para que eu pudesse viver bem, né? Mas o Senhor sempre falando para mim, se posiciona, no meu coração, se posiciona. E eu sentia saudade de estar no meio dos irmãos, saudade de louvar, saudade de adorar a Deus, né? E eu esperando em Deus, de repente me veio a primeira notícia ruim, né? Porque não é porque a gente pode estar na igreja, pode estar firmado, não vai ter notícia ruim. Vai. Né? Na época eu acabei firmando em Deus e aí eu achei que tudo ia dar certo, que eu seria assim mãe no dia seguinte. Voltei para Jesus, já ia ser mãe, mas não foi assim. Isso era um desejo? Era um desejo do meu coração, de ser mãe. Eu queria ser mãe, eu queria saber o que é gerar, né? E aí eu muito esperando de Deus, e de repente veio a primeira notícia ruim, né? Até questionei o Senhor, falei, Senhor, mas eu voltei para a tua presença, eu voltei te adorar, eu voltei buscar, mas infelizmente até agora nada. E aí Deus usou, né, um médico, e esse médico ele foi a fundo, né, para saber o porquê que eu não podia ser mãe. E aí eu descobri que eu tinha uma endometriose, né? Endometriose, para quem não sabe, o fluxo da mulher, ao invés de subir, de descer, ele sobe e ele gruda nas paredes do endométrio, né? E isso daí ele pode causar até um câncer. Então eu tive a primeira notícia ruim, a primeira, que foi essa endometriose. E quando eu tive essa endometriose, meu médico falou assim, você não tem chance de ser mãe. Porque nós vamos fazer uma cirurgia, vamos queimar, vamos tirar tudo que tiver. Fiz uma cirurgia de videolaparoscopia. Quase morri na sala de cirurgia. Uma cirurgia que era para fazer em 3 horas, eu demorei quase 8. Então demorei bastante. Ele fez todo o procedimento, consegui voltar, né? Voltei, fui para casa, depois de 4 dias fui para casa, fiz uma quimioterapia, né? Que é uma quimioterapia, como que eu posso dizer, subcutânea. E essa quimioterapia, ela impedia eu de ser mãe completamente, porque ela é uma quimio que é aplicada para homens com câncer de próstata. Sim. E era só ela que poderia, né, combater, porque já havia algumas células cancerígenas no endométrio. E quando eu achei que estaria tudo bem, né, passei um ano assim bem abatida por causa da químio, enfim, passou mais 1 ano, 2 anos, eu recebi a outra notícia de que a endometriose havia voltado, né? Difícil. E aí chato. E aí eu tive que tirar, eu tive que me internar novamente e fazer mais uma cirurgia para poder tirar tudo. E nisso ele tirou tudo, ele me limpou, né? Limpou tudo, tirou todo aquele sangue, aqueles coágulos de dentro de mim, né? Foi uma cirurgia abençoada, voltei para casa. Depois de 3 dias voltei para casa. Voltei para casa já com o diagnóstico de que eu não seria mãe, jamais seria mãe. Certo. E ainda peguei, né, na primeira cirurgia, peguei uma hepatite C na instrumentação cirúrgica do hospital. E era um hospital de renome, né, um hospital muito bom. Até as pessoas falaram, você poderia processar e ganhar, mas não quis, né, não preciso, não acredito que mudaria nada, né? Porque eu já tinha um diagnóstico que eu jamais seria mãe. Então eu com hepatite ou sem hepatite não seria mãe. E a hepatite que eu peguei era uma hepatite C. Ela judiou muito de mim, muito. Mas eu sabendo que eu tinha hepatite,
já com o diagnóstico de que não seria mãe, já com o carimbo do médico, você é estéril, você não vai poder ser mãe. Meu coração assim se encheu de tristeza e também de perguntas. Como o Senhor falou que iria me dar e não aconteceu. Mas anulou, Deus é assim. Na verdade, né? Exatamente. Você tem um atestado agora de que está tudo anulado. Exatamente. É impossível. Impossível. Mas e todo esse período você esteve firme nos caminhos do Senhor. Firme. Questionava, né? Eu aprendi que não era o porquê, e sim para que Deus estava provocando essas situações, né? Permitindo essas situações. E passou-se 6 meses, né, da cirurgia. Eu comecei a sentir uma dor nas costas, terrível. Falei, meu Deus, mas eu acho que eu vou morrer. Dessa vez eu vou morrer, porque eu tenho hepatite, então deve estar dando alguma coisa por dentro, né? Muito difícil, mas Deus, ele nos surpreende, né? Sim. E nos momentos que a gente mais imagina, quando a gente acha que está tudo acabado, Jesus, ele vem e ele entra em cena e ele mostra que o que ele prometeu, aleluia, glória a Deus, o que ele prometeu, ele cumpre. E aí eu fui ao médico e fiz a cirurgia, fiz o exame que tinha que ser feito, e o meu Isaac estava lá dentro. Nossa, né? Ele já estava com 7 semanas, eu estava não grávida, mas eu estava gravidíssima, né? E na hora eu fiquei meio assim, só que eu falei, meu Deus, ele falou que eu tenho um saco gestacional de 7 semanas, mas eu vou fazer outro exame. E aí eu fiz o outro exame e aí constou que eu estava grávida. E para medicina, Vivi, eu já não poderia mais, não poderia ser mãe. Mas Jesus, ele cura a esterilidade. Ele faz da estéril, né? É Isaías 45, ele faz da estéril mãe de filhos, não é? Isaías 54, ele faz da estéril mãe de filhos. E falei para o Senhor, Senhor, agora eu vou ser mãe. E eu falei, agora acho que vai ser uma gravidez de risco, mas não foi. Deus cuidou de mim assim, nos mínimos detalhes, né? E eu ainda, lembrando que ainda estava com a hepatite C. Tinha algum risco de transmissão? Tinha sim. Tinha risco do Isaac, do meu filhinho, ter nascido com um problema por conta da hepatite C. Mas nós estamos falando de milagre, né? Então, Deus, mais uma vez, ele provou que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. Meu filho nasceu com 9, eu estava com 9 meses, né? Já estava... paguei para fazer um parto, uma cesárea, porque eu falei, se eu fizer o parto normal, eu corro o risco dele pegar hepatite. Vou fazer a cesárea. Tem um risco? Tem. Porém, é menos, né? Fiz o meu parto. Meu filho nasceu no dia 25 de setembro de 2014, às 9h15 da noite, né? Lindo, com 2,780 kg, 46 centímetros, o Isaac Pietro, né? Isaac, que foi o meu motivo de riso, né? E Pietro, né? Que significa pedra, né? Pedro. Sobre essa rocha edificareis a minha igreja. Então eu coloquei Isaac Pietro. Então ele é o meu milagre, Hoje ele tem 7 anos, né? Muitas coisas aconteceram também, mas meu filho está aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Lindo, brincando. Que bênção. E assim, pastora, é lógico que quando a gente está nos caminhos do Senhor, por mais que a gente dobre o nosso joelho, por mais que a gente crê, mas quando vem essas diversidades, assim, realmente nos destabiliza. É né? verdade. E que palavra que você tem para compartilhar para pessoas que estejam passando por alguma dificuldade próxima ou parecida, ou às vezes não parecida,
Mas como é? Porque assim, falar que tem fé, a gente consegue falar. É verdade. Mas quando a gente está vivendo uma dificuldade como essa, a nossa fé realmente ela abala. É verdade. E o que você traria de orientação, compartilha com a gente, o que a gente pode fazer nessa situação? Perseverança. A gente tem que perseverar e acreditar que Ele pode fazer. Ele pode fazer, né? A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho, né? Para todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E então eu me apego sempre a esta palavra, em perseverar. Porque Jesus, quando Ele passou nessa terra aqui, Ele curou, Ele falou do seu amor, né? Ele foi o amor encarnado, a gente fala, né? Que Ele foi o amor encarnado, né? Então, assim, é sempre perseverar, esperar no Senhor, né? A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, nós estamos debaixo do céu, né? Sim. Eu, você, todos nós aqui estamos debaixo do céu, né? Estamos debaixo do que? De uma promessa, né? E para essa promessa se cumprir, existe um tempo, né? E há um tempo determinado para todas as coisas. Não adianta a gente querer achar que é para ontem, né? Porque, infelizmente, nós vamos quebrar a cara. Porque o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Tem pessoas que falam assim, Deus está demorando porque Ele está caprichando. Eu sou totalmente contra esse entendimento, né? Cada um tem o seu entendimento, mas eu sou contra. Porque Deus não demora, Ele faz no momento certo. E não é que Ele está caprichando, tudo dele é perfeito, tudo dele é caprichado. Sim. Né? Meu filho tinha 2 anos, né? E eu acabei me separando, né? do meu ex-marido. Houve muita turbulência. Eu comecei a fazer um tratamento da hepatite C, onde eu também levei o meu filho, né, Isaac, para poder fazer, né, para poder ver se ele tinha hepatite C. E o Senhor, para honra e glória do nome dele, o Isaac não tem hepatite C, ele não contraiu, ele não tem, graças a Deus, né? Mas eu tive que fazer, então eu tive que fazer 12 sessões, como se fosse quimioterapia mesmo, né? Porque era com interferon, com medicações, né? Então eu pesava na época 80 quilos, eu fui para 68, 69 quilos, fiquei bem magrinha. Foi mais uma provação de Deus na minha vida, né? Para ver se eu seria aprovada. E eu creio que eu fui aprovada, porque depois de tudo isso, tive que fazer uma biópsia, a sangue frio, né? Tirar um pedacinho do meu fígado. Eu sofri bastante, mas em tudo o Senhor estava comigo. Perseverança, esta é a palavra. Me separei. E depois da minha separação eu fiquei um tempo sozinha, refletindo, pensando, entristecida, porque ninguém casa para se separar, né? A pessoa casa para a vida inteira, ninguém casa para separar. Mas assim, o meu pensamento era, estava sozinha com meu filho, e agora? Estou tomando conta da promessa que Deus me deu, e agora? Né? E aí Deus me apresentou meu marido, né? Meu amado, né? E graças a Deus ele restituiu a minha família, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho meu esposo do meu lado, né? Que é o meu gato do meu lado. Tenho o meu filho, que é o amor da minha vida, que é o meu coração que bate fora do peito, né? Amo ele de toda a minha... Não consigo nem imaginar, porque você é mãe, né, Vivi? Sim. Então, assim, é um amor que é só Deus mesmo para explicar, ninguém consegue explicar, né? E hoje eu sou feliz. Que é o que importa, né? Exatamente. Hoje eu tenho o meu ministério. Isso que eu ia falar. É verdade. E assim, esse trabalho, porque assim, eu enxergo que nós estamos aqui para servir, não é verdade? E de que maneira que você tem servido a Deus,
qual é o projeto, está inserido em qual igreja, compartilha com a gente. Amém. Hoje, né, a promessa antiga lá, que Deus tinha algo na minha vida, né, algo especial, né, para a glória de Deus, eu sou pastora presidente de um ministério, né, a gente fala que é IBRLJ, Igreja Batista Leão de Judá, né? Aí eu sempre falo, vamos abrir os parênteses, os remanescentes em Cristo, porque são aqueles que conseguiram sobreviver a toda essa crise, sobreviver aos levantes que tiveram no decorrer do caminho, as pedradas que nós tomamos, né, no decorrer do caminho, calúnias, afrontas. Então, assim, eu falo que nós somos os remanescentes, porque nós conseguimos permanecer firme na presença do Senhor. E hoje o meu ministério é uma bênção, tenho pessoas aqui maravilhosas, pessoas que me auxiliam, tenho pastores, né, pastora até que me ungiu, né, a pastora que me cobre espiritualmente, que cuida de mim, né, então assim, eu sou muito grata a Deus, muito grata a Deus. Perfeito. Pastora, nosso público está aí, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Sim. De fé, de esperança e de renovo para aqueles que estão nos assistindo. Amém. Não desista, de jeito nenhum, não desista. Não vale a pena desistir. O que vale a pena é nós estarmos na presença do Senhor, buscando, adorando, orando. Aí de repente as pessoas falam assim, mas pastora, como eu faço isso? Como eu consigo fazer isso? Olha para o rostinho do seu filho, da sua filha, das pessoas que estão do seu lado, né? E olhe para eles e veja o Senhor. Perfeito. Veja o Senhor. E sempre pensa assim, quando você sentir de fazer alguma coisa que não é legal, você fala assim, Jesus faria isso? Como Jesus pensaria? Né? Nós temos que pensar como Ele. Nós temos que viver como Ele. Nós temos que andar como Ele andou. Se Ele andou corretamente, nós temos que andar corretamente. Se Ele nos ensinou o que era amor, por que não dar amor às pessoas que precisam, né? Então, a mensagem que eu deixo para vocês, amados do Senhor, que você é amado do Senhor. Você é amado do Senhor. Eu, aquela menininha com 16 anos, que só se vestia de preto, que gostava de ficar entrando no cemitério, que matava a aula de noite. Meu Deus, que antes de entrar na aula tomava conhaque com cacau, fazia tantas coisas, bombeirinho. Aquela menina hoje é uma mulher de 42 anos, com muitas experiências, com muitos milagres nas costas e com um grande amor, porque o Senhor me mostrou que era amor. E hoje eu sou totalmente diferente. Nós adquirimos uma bagagem diferente quando nós estamos realmente fundamentados na palavra do Senhor. Que Deus abençoe, né, cada um de vocês, que Deus possa honrar cada um de vocês. Não desista dos seus sonhos, não desista. Papai falou para mim agora, fala para não desistir. Amém. Não desista. Porque os nossos sonhos, antes de nascer no nosso coração, esse projeto nasceu no coração do Senhor, viu, Vivi? Esse projeto, muito antes de nascer, aí no coraçãozinho seu, do Alain, nasceu no coração do Senhor. Eu creio. Viu? O Senhor, Ele sabia muito bem o que Ele estava fazendo quando Ele te chamou. Quando você desceu aquelas águas, papai já sabia o que estava esperando você. Eu creio. Porque Ele conhece tudo e Ele sabe de tudo. Então o amor que o Senhor nos ensinou é um amor que nós passamos hoje. As pessoas perguntam assim, nossa, até comentei com o meu esposo ontem, né? Nossa, as pessoas gostam, né, da gente. Aí ele pegou e falou assim, sabe por quê? Porque nós somos sinceros. Porque o nosso coração é um coração que a gente coloca Cristo em primeiro lugar. E que a nossa boca só fala o que é bom. Nós erramos, mas a nossa boca só fala o que é bom. Então,
uma palavra para você. Nós só falamos, né? A boca da gente só fala do que o nosso coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de Jesus, é só Jesus que nós vamos pregar. Amém. Pastora, nós sempre terminamos nossa entrevista com algum louvorzinho. Amém. Hino da harpa, aí fica a sua escolha. Amém. Mas algo que tenha tocado no seu coração ou acompanhada Amém. a sua vida, a sua história. Tem um prontinho? Tem sim. Vamos lá? Vamos ver só se a voz tá boa. Vamos ver. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. É assim, ó. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Amém. Pessoal, e aqui nós ficamos com mais uma entrevista para o nosso canal Cristalizou. Eu peço a todos que se inscrevam em nosso canal para que nós continuamos trazer esse conteúdo para vocês. Então é interessante que vocês se inscrevam e também curtam o nosso canal. Tá certo, pessoal? Em breve estaremos com mais vídeos, com mais testemunhos, com mais palavras de fé, de renovação e de esperança para todos vocês que estão nos assistindo. Fiquem na paz.